Senhor, eu te dou graças, Pai. Esta não é uma manhã qualquer. Não é uma manhã que simplesmente amanheceu, o sol brilhou e a vida tem a sua continuidade. Mas é também uma graça vinda da parte de Deus, porque hoje nós podemos ouvir o som da tua voz. A tua palavra, Senhor, ela vem em nossa direção, soprada por um vento que não é o mesmo da natureza, mas é o vento que vem do teu Espírito Santo. Pois nós aqui nesta terra, Deus, nós precisamos com urgência, temos a máxima necessidade, meu Senhor, de ouvir os conselhos do céu, de ouvir o que vem da parte de Deus, pois nós estamos isolados nesse planeta. Não há conselho na terra que possa nos dar a menor ideia de como sairmos ou de como escapar das situações que nos cercam, meu Senhor. A não ser o conselho que vem de Deus, a não ser a palavra que vem através do teu Espírito Santo, a não ser o som da tua voz, Senhor, que é direto, ele vem para os nossos ouvidos. Meu Senhor, ele balança até mesmo os poros. Meu Senhor, ele mexe com os nossos sentimentos. Meu Deus, aqui há vários corações, aqui tem vidas. Meu Senhor, a tua palavra é uma semente poderosa. Esses corações, eles estão preparados como a terra que está prestes a ser semeada. Que a tua palavra seja semeada no coração de cada uma dessas vidas, ó Pai. E ao cair neste coração, a palavra não seja roubada. Ela não seja de maneira alguma, meu Senhor, a estar ali, ó Pai, inerte, mas que ela nasça, que ela produza. Meu Deus, que possamos ver os frutos na vida da tua igreja, na vida do teu povo, Senhor. Ó Deus, abra as portas do céu. Abra, Senhor, também as janelas. Pai querido, que o frescor da tua presença habite em nosso meio. Que possamos ser conduzidos, não por nossa inteligência, ou por nosso intelecto, ou por aquilo que aprendemos ou sabemos, mas sermos, Pai, conduzidos pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, conduzido às águas, conduzido, Senhor, aos lugares abençoados, conduzidos a uma vida de santidade, conduzidos a uma vida de verdade, possamos ser receptíveis à graça de Deus, Senhor, e acima de tudo, receber em nós o teu Espírito Santo. A igreja é o corpo, mas sem o Espírito, ela está morta. Ó Deus, ela está inerte. O corpo precisa do Espírito, Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo habite em nós e que venha hoje do céu a tua santa palavra. Amém. Olhe para o seu irmão, diga para ele bom dia, bem-vindo, a paz do Senhor. Né, irmão? Crente tem que dar a paz do Senhor. Amém, queridos? Eu fiz ali um breve rascunho, miudinho, por uma mudança de mensagem que está balançando o meu coração. Abram as suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo de número 16 e o versículo de número 1. Apocalipse 16, 1. Aleluia. Livro, é o último livro da Bíblia. Livro das Revelações do apóstolo João. Apocalipse 16, 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim, o tema da mensagem hoje é as taças de Deus. Aleluia. Eu vou ler a palavra, você presta bastante atenção para você saber o que eu vou pregar a respeito desta mensagem e por que que Deus nos deu essa palavra na manhã de hoje. Você não deve apenas ouvir, mas você tem que raciocinar, trabalhar a respeito do que ouviu. Afinal de contas, essa palavra está vindo de Deus. Eu não posso simplesmente ser um participante social. Eu tenho que ser, sim, um vaso. Eu tenho que ser receptível. Eu tenho que estar vivo, dinâmico, diante daquilo que Deus está falando comigo. Isso aqui tem uma serventia que ela não nos acrescenta só nesta vida,
mas ela nos assinala para a eternidade. Isso aqui é muito poderoso, querido. Não é o nosso vizinho que vai falar conosco. Não é o nosso amigo mais preferido. Não, é Deus, é o Espírito Santo. Essa palavra aqui, ela é Cristo, que nós vamos inalar esta manhã. É a única palavra que Deus deixou na terra, é a Bíblia. Não há anti-Bíblia, nem extra-Bíblia. É essa, é a palavra da comunhão. É o cerne daquilo que o ser humano precisa. É o centro de tudo. É a palavra que criou tudo que você vê. O homem, mas esse carro quem fez foi o fulano. Foi não. Ele fez a partir das coisas criadas, das coisas que Deus criou. Então ele não criou nada, Deus apenas deu a inteligência para ele para moldar algo a partir daquilo que Deus criou. Você tem que pensar nisso. A sua mente tem que evoluir. Você tem que ter uma visão, não uma visão limitada ao muro da sua casa ou à montanha na sua frente, não. Você tem que ter uma visão que ela transcende, porque você vai olhar através da promessa da palavra de Deus. Amém? Eu vou ler. Diz assim: ouvi vinda do templo uma voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, que és e que eras, e és santo, e és porque julgaste estas coisas. Eu só vou até aqui, são 7 taças, mas eu vou falar bem delas para você. Depois você vai ler em casa. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Eu gostaria que você se despisse de si mesmo. Não ouça a palavra de Deus com as emoções que estão agregadas aos sentimentos coletados pela sua vida ao longo da sua vivência de anos. Não faça isso. Deixa que o Espírito Santo transmita para a sua vida através da fé, que você só foi capaz de recebê-las de Deus. Ouça, não com esses ouvidos que você ouve o vento, o barulho do ar-condicionado ou o som da voz do seu irmão, não. Permita que sua alma se dilate para Deus agora. Permita isso. Abra o seu coração. Se tem algum pensamento, alguma preocupação no seu coração agora, esvazie-se de tudo que você está carregando. Largue as malas, deixe as cargas, abandone os baús da vida e fique para o Senhor agora. Porque você, a partir do momento que você ouvir esta palavra, você está sendo untado com azeite de Deus. Haverá transformação, haverá mudança interior, exterior, haverá sim. Você vai olhar para o inimigo da sua vida como alguém que você pode vencer. Você vai olhar para o problema da sua vida como algo que você pode sim vencer. Você vai ter uma nova estrutura e só a palavra pode te dar. Amém? Senhor, obrigado, meu Deus. Eu te agradeço por esse momento. Para todo lado que olho, eu vejo almas aqui que foram conquistadas para as coisas que o Senhor conquistou. E nós bem sabemos, Pai, que não podemos estar por menos neste mundo. As coisas que foram conquistadas por Jesus na cruz, elas nos pertencem. E devemos sim lançar mão delas. Mas para isso, nós temos que crer naquele que nos conquistou para aquilo que foi conquistado para nós. Primeiro devemos crer nele, olhar para ele como o autor e o consumador de nossa fé, não tendo de sobremaneira nenhuma outra obra da qual devemos tomar posse, a não ser aquela que nos foi dada naquele dia e que permanece e perdura e será para sempre, não só até o dia de hoje, mas até a consumação dos séculos. Eu te agradeço, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Respira fundo.
Você vai ouvir a palavra de Deus e, querido, eu levo esse momento muito a sério. E é por isso que eu insisto para você. Você não pode ouvir a palavra de Deus como um modelo padrão das coisas da sua vida. A palavra de Deus não tem padrão. A palavra é a revelação viva de tudo que Deus pode e de tudo que Deus é. Nós devemos, sim, ter uma outra postura para ouvir a palavra do Senhor. Quando nós falamos do livro de Apocalipse, nós lembramos do apóstolo João. Este homem, na época que ele escreveu o Apocalipse, ele passou por eventos que foram traumáticos para a vida dele. Mas uma coisa que ele não permitiu que os traumas da vida e as condições que ele foi submetido roubasse dele foi a fé e a palavra de Cristo que estava segregada no seu coração. Ele mantinha como um tesouro precioso. E eu espero que no tempo presente de hoje, no nosso tempo, na era que nós estamos vivendo, a palavra de Deus ela tenha um lugar especial na sua vida. Ela seja guardada aí no seu coração como o maior tesouro e o mais precioso de todos, você o mantém abaixo de 7 chaves, entendendo que é precioso e importante para a sua vida. No primeiro momento que João está preso, ele é sentenciado a morrer numa caldeira de óleo escaldante. Você já imaginou nisso? Colocar para um ser humano que ele vai ser lançado dentro de um tacho borbulhante e ali a sua vida vai sucumbir. Alguém que serviu ao Senhor, alguém que estava para Deus e alguém que caminhou durante todo o seu tempo, crendo que o Espírito Santo do Senhor faria uma obra na terra através dele, jamais vista e que jamais seria contada algo igual. Mas o Senhor o livra daquele momento. Então ele não é lançado no tacho borbulhante. Ele escapa daquele momento. Mas Domiciano, sabendo que João estava livre da sua primeira sentença, então ele o sentencia a uma prisão perpétua. E aonde seria esta prisão? Numa ilha abandonada no meio do oceano, chamada Ilha de Patmos, que quer dizer Ilha dos Monstros. Ele não teria escapatória desse lugar. O Senhor o tirou daquele momento difícil. Deus o salvou de uma morte iminente por causa da obra e a continuidade que Deus ainda tinha com ele. Você sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você escapou de coisas que você imaginou que era inevitável e que você sim se sucumbiria naquele dia? Sabe por que você escapou desses extremos lançados contra a sua vida? Porque Deus, Ele manteve você na continuidade da vida, porque Ele tem algo precioso, gracioso e maravilhoso para fazer com a sua vida ainda nessa terra. João não estaria livre. Ele não poderia voltar para casa, abraçar os amigos, ir para a igreja, congregar com os fiéis, mas ele sim poderia respirar, ele poderia se sentir vivo, ele sim ainda estava nessa matéria, mas ele haveria de ser lançado na ilha de Patmos. Ele sabia que se Deus o estava levando para a ilha de Patmos, é porque Deus tinha um propósito, uma obra com ele naquele lugar. João não era perdido. Ele não era uma pessoa que, ao olhar para o muro da sua casa, ele entraria em pânico por não ver o portão. Não, ele se centraria. Ele sabia que se ele estava num determinado lugar, é porque Deus ainda tinha uma obra com ele. É porque o seu ministério ainda não tinha terminado. Se o Senhor te levou em lugares que você não queria estar, imagina você perguntar a João, você quer ir para a ilha de Patmos? Ele ia dizer, obviamente que não, porque é um ambiente de onde ninguém escapa. Houve-se histórias daqueles que tentaram escapar e naufragaram, morreram ao tentar vencer o mar revolto e alcançar o continente. Ele sabia disso. Então, se ele está indo para Patmos, ele não está com o semblante de quem estava vencido. Ele não estava com o sentimento corroído pela notícia que os seus ouvidos acabaram de abraçar. Não, ele estava ciente, ele estava centrado. Ele sabia, estou indo para Patmos porque Deus me permitiu. Ninguém poderia me lançar lá se o Senhor não permitisse. Você passa pelo que passa, é porque Deus permitiu. O Senhor, Ele sabe quem é você. Afinal de contas, você é filho de Deus. Afinal de contas, você é filha de Deus. O Senhor não enviaria qualquer um
para ambientes como este. Mas Ele envia você porque sabe que você vai sobreviver, porque sabe que você vai escapar, você vai sair de lá. Ninguém vai poder sucumbir à sua vida, por pior que seja o lugar, o ambiente ou a situação, Deus vai arrancar você de lá. Então olha para o seu irmão e diga assim para ele, continua crendo. Quando João chega na ilha de Pátimos, existem marcas nas nossas vidas, antes de falar de João e Pátimos, que essas marcas são troféus. Você tem alguma cicatriz de algo que quase levou você à morte? Ou aquilo que te assustou? Aquilo que assombrou a tua alma? O Senhor me manda te dizer hoje que nada mais é do que medalhas, do que marcas que indicam a alguém que não pode ser destruído por nada que o Senhor não tenha determinado. Quando ele chega em Pátimos, ele não permite que o seu emocional seja engolido por ver aquele lugar, aqueles que já estavam lá. Hoje Deus vai cuidar do emocional de pessoas aqui. O Senhor te diz que o seu emocional, ele não vai ser destruído por nenhum momento, por nenhuma arma do adversário, por nada que este mundo possa lançar contra a sua vida, porque o Senhor te quer sóbrio, porque Deus, ele quer você atento. O Senhor te quer, acima de tudo, ávido naquilo que Deus vai falar contigo e aquilo que você vai fazer para o Senhor. João não chega como os prisioneiros que foram com ele. Ao descer do barco, alguns deles se desesperavam, desejavam a morte, por estarem num ambiente impossível de ter uma segunda chance. Mas João permanece. Há um mundo fora dele e outro mundo dentro dele. Ele está convicto que o que tem dentro dele é maior do que o que está fora dele. Então o Senhor quer que você creia que o que está dentro da sua vida é maior do que tudo que você vê aqui fora. É maior do que tudo que você está percebendo aqui fora. O que está dentro é o que Deus colocou na sua vida. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é a revelação da verdade. Mas o que está aqui fora é perecível. O que está aqui fora é sujeito ao tempo. O que está aqui fora não suporta a ferrugem, nem a traça, mas o que está dentro de você é eterno, é precioso, é glorioso, porque veio de Deus. Quando ele chega na sua cela, ele percebe qual era o propósito de Deus. Não havia lugar melhor para o Senhor dar para João a revelação do último livro da saga da salvação da humanidade. Nós estamos falando do Apocalipse, o livro das revelações, das coisas que ainda não aconteceram, aquelas que aos poucos os nossos olhos vão contemplar, porque este mundo que nós estamos, ele é palco das revelações do Apocalipse de Deus. É aqui que vai acontecer, não é no céu, não é em Marte, nem em Plutão, nem em Netuno, nem no Sol ou na Lua, vai ser aqui. Esses acontecimentos do Apocalipse. E é por isso que você está aqui hoje. Você é o alvo de Deus. O Senhor quer te avisar a respeito de tudo que vai acontecer aqui, sem você precisar participar deles. Diga para o seu irmão, você está pronto para isso? Diga, você não precisa participar. Diga, você não foi preparado para esse momento. Mas você foi preparado para escapar desse momento. Queridos, quando João é arrebatado por Deus, ele sai do cenário onde nós estamos. Ele sai da esfera que o ser humano chama de normal. Ele sai deste mundo aqui. E o Senhor o convida para subir para onde ele nunca tinha ido antes. Ou se a sua mente tivesse percebido que era possível estar num lugar como aquele que ele abriu os seus olhos. E a palavra diz que ele ouviu, vinda do templo,
Então nós sabemos que há um lugar de adoração aonde Deus está. E esse foi preparado para mim e para você. Quem deseja estar lá esta manhã, acena assim com a mão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu desejo estar lá. Eu quero estar lá. Mas o nosso irmão João, ele nos antecipa coisas para nós termos o cuidado, para não perdermos essa embarcação maravilhosa. Ele disse: ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos. Você já entendeu? Ele percebe uma cena. Primeiro ele ouve e depois ele vê. É assim que o Apocalipse se descortina. Primeiro ouve e depois vê. Ele vê 7 anjos diante de Deus. E ele percebe que aqueles anjos que estavam ali, eles estavam prestes a receber uma missão, uma ordenança, uma coisa específica, para quando eles saírem de diante de Deus, já iniciarem rapidamente o último juízo, ou seja, o clímax do juízo de Deus, o máximo daquilo que Deus tem para essa terra. O que Deus tiraria dos homens, o que o Senhor arrancaria da humanidade, a sua sobrevivência, as coisas mais importantes para a vida daqueles que residem aqui, são os celeiros que Deus preparou para nós. O mar é um grande celeiro, querido. Todos os dias, barcos ao redor do mundo saem nessas águas para tirar dela milhões de toneladas de peixe, para colocar na mesa, nos freezer, nos restaurantes daqueles que os consomem. E parece não ter fim esse negócio. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais arranca de lá, mais parece que prospera. A humanidade, por maior que seja, ela não consegue dar conta do celeiro de Deus. Mas isso vai ter um fim. Você está preparado para esse momento? Você está preparado para ouvir essa notícia? Que isso vai ter um fim e vai ser impossível a vida nesse planeta. Vai ser impossível. Você não vai ter um lugar para se esconder. E ainda que você construa bunkers por todo o planeta e coloque dentro deles suprimentos em toneladas e quantidade, os suprimentos que lá vão estar, enlatados, debaixo da terra, também serão afetados. Nada vai escapar. Deus, ele nunca deixou a humanidade sem oportunidade. Afinal de contas, ele os criou para a sua glória. A pessoa que você conhece lá fora, que você nunca ouviu agradecer a Deus, ele também foi criado para a glória de Deus. Mas o que falta para ele então? Reconhecimento. O que falta para ele então? Entender que sem Deus e fora de Deus não há salvação. Você precisa reconhecer, se submeter e entender quem é Deus, para você receber dele os pilares que vão te levar para a glória. O primeiro anjo, diz a Bíblia, tudo de Deus é coordenado. Tudo de Deus é organizado. São 7. Uma fila com 7 anjos de Deus. Eu imagino que obra maravilhosa é uma visão como essa. E cada um deles tem na sua mão uma taça que havia sido preparada pelo Senhor. E Deus então ordena que lhes entregue as taças. Eles aparecem diante de Deus já no formato do trabalho que iriam executar. Mas ainda não havia ordem. Tudo que eles sabiam é que tinha uma taça na mão. E dentro dela continha algumas coisas que não se podia, de maneira alguma, ler com os olhos ou com o pensamento, a não ser a partir do momento que Deus revelasse aquilo que estava no coração dele. Eu imagino como que Deus olha para a terra, para a humanidade. Deus não está feliz. Ele não está num momento de júbilo. Ele não está num momento de alegria, de felicidade. Porque finalmente ele precisa fazer algo que ele demorou para fazer. Ele olha aqui para baixo e vê a humanidade fazendo o que bem quer, adorando quem eles querem, tomando partido do que querem, vivendo como querem, usufruindo de tudo que Deus proíbe, sendo e vivendo como se eles fossem únicos, como se não houvesse ninguém por eles, como se eles fossem autodidatas. Nós nos criamos, nós fazemos o que é melhor para nós, nós inventaremos aquilo que é forte,
e podemos nos defender de qualquer coisa. Mas vai chegar a hora. Diga para o seu irmão, tudo que começou tem meio e fim. Você está entendendo? Você tem que pensar a respeito agora. Sabe essa prova que você está passando hoje? Ela não merece o seu descuido de quem é Deus. Porque, afinal de contas, é o Senhor quem faz você passar a prova em segurança. É Deus quem vai te guardar no percurso difícil da sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor, querido, Ele não ia te submeter a algo que você não pode vencer. Ele não ia te dar um desafio. Não, Ele não ia te dar. Que Ele não te preparou para passar, para suportar e para vencer. Mas no momento, há uma parte da humanidade que elas não querem dialogar com a palavra de Deus. Há uma parte da humanidade que resistiu ao Senhor e que se voltaram contra Ele porque se acharam suficiente. Sabe por que eles se acharam? Vão ao mar, a água é fresca. De tom azulado, outros verdeado. E aí eles tiram o sustento de lá. Mas eles nunca disseram obrigado, Senhor, pela rede cheia. Obrigado porque o barco navega sobre águas tranquilas. Obrigado, Senhor, porque eu estou levando para casa sustento para meses. Deus, Ele não é comentado nas rodas. Mas eu sei que Ele é comentado na sua casa. Eu sei que você agradece a Deus por tudo. Eu sei que você continua agradecendo. O ato de agradecer a Deus, sabe o que significa isso? É que você reconhece que foi Deus. Que foi Deus. Que só é possível por causa de Deus. São coisas que você pode achar pequenas, mas elas não são. Elas têm o poder de balançar o universo. Quando alguém reconhece Deus. Quando você diz, Deus, eu escapei do hospital com uma triste notícia, obrigado. Deus, eu abri os meus olhos depois de uma anestesia de 36 horas, 40 horas, obrigado, Deus. Eu consegui fazer uma viagem que muitos foram e não voltaram, eu voltei, obrigado, Deus. Deus não está feliz. Mas Ele chama o primeiro anjo. E diz para ele, você vai derramar essa taça sobre a terra. Deus não está feliz em fazer isso. Mas quando Ele derrama a taça, você sabe o que Deus espera da humanidade? Ele não espera que eles sofram e morram, não. Ele espera que eles se arrependam. Ele espera que eles deem um grito, diga, Deus, eu reconheço a tua existência, eu sei que o Senhor é o Criador de tudo, eu reconheço o Senhor como Deus hoje, e a praga cessaria, o mal cessaria. Ah, queridos, Deus mandaria o anjo recolher antes que o vento batesse a terra. Mas não é isso que Deus vê. Quando Deus te dá uma aprovação, você achou porque era Apocalipse, Deus não ia falar com você, né? Ele vai. Você achou que era só um aprendizado? Não. Isso aqui é o manual da vida. Deus espera que quando você está sendo provado por algo, Ele não espera que você se revolte contra Ele. Ele não espera que você, querido, no teu caminho da promessa pode acontecer coisas. Não é porque aconteceu, você vai dizer, mas Deus me prometeu agora, eu estou nessa condição. Não, está valendo a promessa. Mas tinha aquele percalço, o Senhor vai levantar você. Ele sabe o que Ele disse a teu respeito. Ele sabe o que Ele te prometeu. Ele sabe o que Ele falou. Ele está pronto para o inesperado. Você não, mas o Senhor está. Então olha para mim, não confia em você. Confia em Deus. Não busque dentro de você a solução. Busque no Espírito Santo. Não pense que tua força ela é suficiente, não. Pense na força de Deus. E aí você está em parceria. Você está conjugado com Ele.
Você está ali, louvado seja o nome do Senhor. Quando você respira Deus. Quando você pensa sobre Deus. Esse é andar em espírito, viver em espírito. Mas quando a taça é derramada e a humanidade sente o clímax da situação, e aí os homens é possuído por uma chaga, por dores horríveis, eles se voltam contra Deus. Eles continuam demandando contra o Senhor. Eles continuam fazendo isso. E olha para mim aqui esta manhã. Deus me manda te dizer esta manhã. Não importa o que você está vivendo ou passando agora, não demande contra Deus. Não diga nada contra Ele. Bendito seja o nome do Senhor, mas antes preserve aquilo que Ele falou para você de bom no meio dessa situação. Sabe por quê? Porque o dia da nobridade, da bênção de Deus chegar na sua vida, ele está marcado na palma da mão dele. Você sabia? Daí de onde você está, você não consegue ver. Não, eu não consigo ver uma bênção para mim. Não, eu não consigo ver melhores para mim. Não, eu não consigo enxergar. Olha para mim. Você já viu como que uma pedra preciosa ela se exclui das demais pedras pelo brilho? É o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o brilho da bênção de Deus. Você vai ver o brilho da promessa do Senhor. Não vai haver dúvidas. Você vai ver que as outras coisas estão apagadas, mas aquela que é sua está brilhando, porque é tua. Você está vendo. E não adianta você falar para o parceiro de viagem, você não está vendo? Vai falar, não estou. Ele vai dizer, mas eu estou, porque é tua, é para você, é para a tua vida. Aleluia! Deus está aplacando tudo que você passou naquele dia. E aí você vai ver, você vai ter dias diferentes daqueles. Você não vai precisar tirar água do poço, como ele falou para a mulher samaritana. Bendito seja Deus. Você não vai precisar carregar suprimento no teu deserto, porque a água sai da rocha. Deus manda pelo vento que você precisa. Ele abriu o celeiro dele para te abençoar. Então Deus tem uma segunda tentativa. Eu preciso tentar, são 7 tentativas. E Deus fala, eu preciso. Eles não me ouviram na primeira. Eu achei que eles iam pedir socorro. Aleluia. Eu achei que eles iam gritar por socorro. Uma vez que eles correram para os médicos e a medicina e todos os cientistas, todo o movimento biológico da Terra se reuniu e disse, isso aqui é desconhecido. Não existe planta. Não existe seiva. Não existe raiz que possa nos ajudar contra esta doença. Deus dá tempo. Sabe o que o Senhor me manda te dizer? Eu estou te dando tempo. Aproveite. Sabe como o tempo? Fala, Deus, eu confio no Senhor. Eu acredito na minha promessa. Começa a validar as coisas de Deus na sua vida. Começa a validar, valide. Você está validando coisa do teu pensamento. Ah, não vou conseguir, então você validou isso. Se agarrou a isso. E isso te enfraqueceu, te diminuiu, te menosprezou, deixou você anão na fé. E Deus está falando, valide a promessa. Diga, não, eu vou conseguir sim. Deus falou comigo. Mas faz 10 anos que Deus falou com você. Cala a boca, diabo. Deus falou, ele vai cumprir. Ele não está morto, ele é Deus vivo, ele é tremendo. Tudo que eu estou vendo foi ele que fez, então ele vai validar sim. Você tem que se levantar diante das opressões. Você tem que se levantar diante dos problemas. Tem sim. Você tem que tremular a bandeira de Deus. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Um ato de fé? Quer levantar, dar um grito, falar, eu creio, vou continuar. Tem alguém que pode ficar de pé e fazer. Esse é o lugar. Fique à vontade para fazer. Então ele olha para o segundo anjo, depois de um tempo, e diz assim, você vai derramar a sua no mar. Eu vou mexer no celeiro, nos rios, nas fontes. Ah, mas eu vou estocar água dentro de casa, vai ser afetada. Você não sabe quem é Deus. Ninguém consegue se prevenir de Deus, irmão. Você consegue se prevenir com Deus. Você não consegue se esconder de Deus. Você está me entendendo? Você não consegue se defender de Deus. Derrama a taça no mar. Todo ser vivo morre.
baleia. Está escutando, Carol? Tubarão, o menor dos peixes. Os segredos do mar serão revelados porque vão flutuar na água. Você vai ver monstro marinho que você nunca viu antes. E eu não vou ver, não. Você vai? Eu nunca fui curioso, nem sou cientista, nem biólogo. Olha para mim. Você está me ouvindo? Então, o que os pescadores fazem? Vão chorar. O que as grandes empresas de pesca, aquelas que pescam com helicóptero, com barcos possantes, suas aeronaves, seus barcos vão enferrujar? Está me ouvindo? Você está me ouvindo? E o que Deus espera? Deus está sendo mal? Deus está judiando desse povo? Não. Ele espera que o cara do helicóptero desça de lá, tire o cap da cabeça, dobre o joelho e reconheça que ele é Deus. E peça misericórdia. Ele espera que os marinheiros joguem as suas insígnias no chão e reconheça que o comandante é ele. E que chorem, e que se lamente, bata nos peitos e rasgue as vestes e peça socorro. E Deus os socorrerá porque ele é Pai. Ele é bondoso. Você está entendendo? Deus está esperando que você faça isso. Você já dobrou o joelho, colocou o rosto no chão, virado assim, e disse: Deus, eu reconheço que tu é meu Pai. Me ajuda aqui, eu estou vivendo um sufoco, um problema. Ninguém me ouve, eu não tenho amigos, todos evaporaram. Mas o Senhor, eu sei que está aí. Faz isso. Sabe o que a humanidade fez, Roberto? Ver você aqui, Roberta, para mim dá uma satisfação tão grande. Mostra o quanto você é filha de Deus. Está me ouvindo? Sim, porque a Roberta acabou de passar por uma cirurgia não pequena. Para mim, é uma honra ser seu irmão. Olha para mim. Está me ouvindo? Ninguém fez isso. Então ele chama o terceiro anjo. E o terceiro anjo vem porque os homens correram para os rios, para as fontes. Se contentaram com o que tinha lá. Olha para mim. Deus não quer que você se contente com o que o mundo te dá. Quem está me ouvindo? Você não pode simplesmente estar adormecido, pois você é alguém movido. Sabe por quê? Pela minha energia, pastor, pela ginástica que eu faço de manhã. Né, Pati? É não. Isso aí é o seu corpo. Você é movido pelo Espírito Santo. Quem é de Deus crê sempre que tem mais. Quem é de Deus acredita nas alturas. Quem é de Deus não se conforma com o meio dos montes, ou com o pé das colinas, mas com o topo dos montes, onde o ar é fresco e a relva é verde. Quem é de Deus se contenta assim. Vão para os rios. O terceiro anjo sai. Eles não sabiam que Deus está fechando, Deus está selando a terra. A terra não é mais dos homens. Você está entendendo isso? A terra, os mares, não é mais dos pescadores, nem os rios, nem as fontes. Não é mais, ninguém está no controle, ninguém domina. Os grandes estão reconhecendo. Os grandes estão percebendo, grandes e pequenos. E o que Deus espera com tudo isso? Que eles se curvem e se dobrem diante de Deus. Mas não é isso que Deus tem. Em meio à dor, eles se revoltam contra Deus. Você não é do mundo. Então você não pode se revoltar com as suas provações. Você tem que confiar que essa provação vai passar. Você tem que acreditar que o momento final do que você está vivendo está para chegar. Você precisa absorver o que Deus tem para você. E não o que você... Tem pessoas que absorvem a prova. Absorvem o que a prova lhe oferece. O que a prova lhe oferece, querido? Desânimo, abatimento de alma, desistência de tudo, desencorajamento. Meu Deus! Não é isso que Deus espera do seu povo. Não é. Deus espera mais Jó na terra. Você sabe o que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive. Um caco de homem, com feridas, úlceras por todo o corpo, aberta. Ele se utilizava de um caco de telha e cinza morna para amenizar. E ele levantou e disse, eu sei que meu Redentor vive.
Um leproso derrubou o inferno. E você? Ah, pastor, eu dou atenção à minha prova. Nossa, está doendo. Nossa, Deus. Ah, não. Não vou fazer nada, não. Vou ficar aqui. Fique. Mas eu vou para cima. Quem vai para cima, levanta a mão direita. Quem vai para cima aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então fica de pé, por favor. Fica de pé. Para você ouvir aqui o final, que eu só quero entregar o que Deus mandou. Aí, se você quiser estudar comigo um outro dia sobre Apocalipse 16, eu vou te explicar a simbologia das taças, o número delas, e os anjos, enfim, as simbologias, e tudo que você vê em Apocalipse, né, que é um livro bastante simbólico. Ele usa coisas. Ele está falando de um tempo bem longe de nossa mente, mas que corresponde ao nosso e qualquer tempo da Terra. Amém, queridos? Amém? Amém? Mas o Senhor me deu essa palavra. E você não deve ser como o mundo. É o que Deus está dizendo. Você tem que ser diferente. Você tem que ser prático, porque você é filho, é filha de Deus. Você não pode se entornar com as coisas deste mundo. Você precisa preservar aquelas que vêm de Deus. Não é o fim para você. Como não foi o fim, porque João depois estava lá em Éfeso, num quartinho que lhe foi dado, uma mesinha, uma pena, uma lamparina e uma cadeira para escrever. Levante a mão direita. Diga, eu vou escapar de qualquer cerco que venha contra mim. Porque eu entendi que não sou eu, mas Deus. Não é meu cuidado, mas é o cuidado de Deus. É em nome de Jesus. Amém. Deus sabe que você cansa fácil, mas Deus não cansa. Amém? Chegou o momento. Então Deus não espera isso de você. Ele não espera que você tenha a mesma reação do mundo. Ele não espera que você tenha a mesma reação deste povo. Esse povo está destinado para esse tempo, infelizmente. Ah, Deus criou eles para isso, pastor? Não. Eles estão se destinando para isso. Deus quer salvar a humanidade, mas parte dela, você está vendo no carnaval? Quem está sendo adorado lá? O carnaval já é chamado de festa da carne. Né? Interpretar aqui o latim, não deixa isso para lá. Só é festa da carne, pronto, está traduzido. Festa da carne, está dito. E a Bíblia diz que o que nasce da carne é? Ah, irmãos? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito... Então vamos lá, o que nasce da carne? É carne. E o que nasce do Espírito? É Espírito. Aleluia. Nasça do Espírito. Seja forte com Deus. Se apaixone por Ele. Ande com Ele. E fique nele. Senhor, obrigado, meu Pai. Eu te agradeço, ó Espírito Santo de Deus, pela palavra que o Senhor nos deu esta manhã. E nos preparou, meu Deus, porque não há dias difíceis para a fé que está em nós. Não existe dias complicados para aquilo que Deus nos preparou. Nós fomos treinados para o dia D, para o dia A, para o dia E, o dia C, o dia F. Não existe dia que o Senhor não tenha nos preparado. Nós fomos guardados, Pai, para sermos abençoados por Deus em qualquer situação e condição. Quando o dia aperta, nós não nos revoltamos, mas recorremos a Deus, pedimos perdão, misericórdia, Senhor, me ajuda. Recorremos, reconhecendo que Tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu Pai. Já estamos ansiosos pela quarta-feira. Ó Deus, eu creio que vai ser maravilhoso. Vai ser muito abençoado. Vai ser bendito, santo. Ó Deus, como Tu és grande. Senhor, aqueles irmãos nossos que foram viajar, que foram, Pai, buscaram refúgio, lugar de tranquilidade nessa época, abençoe a vida deles, ó Pai. Que sejam eles alcançados por esta palavra, por esse ensinamento, essa bondade de Deus. Pai, que eles também foram escalados para morar no céu.
O nome deles está no livro da vida e no livro das obras, Senhor. Que o Senhor os tenha na mais sua santa graça, em nome de Jesus. Amém. Façam assim. Vamos abençoar os dízimos e ofertas. Ninguém me avisou. Senhor, abençoe os dízimos e as ofertas, Pai. Abençoe os dizimistas, os ofertantes. Abençoe as colunas desta obra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes da bênção apostólica, o salão vai levar acho que uns 3, 4 meses para ficar pronto. A menina fez uma estimativa de 6 meses, mas depois eu levei ela lá no fundo, com a vara na mão, e ela falou, não, pastor, em 3, 4 meses nós fica pronto. Então tá, então eu vou dar essa estimativa para a igreja. Então, enquanto isso, os irmãos vão orando. Vão orando. Está ali na Barão de Itapura, 1.000 e alguma coisa. Passa lá na frente, abençoa. É 1982, na frente da Swift. Pronto. Um prédio branco. Onde foi o antigo Bradesco? Vocês que viram Campinas nascer? Ou alguém aqui viu Campinas nascer? Só a Cris que viu Campinas nascer. Amém? Então os irmãos passam lá e abençoem. Amém? No nome de Jesus. Faz assim. Hoje é o primeiro dia da sua semana. Leve essa palavra para a sua vida. Não deixe que nada te desmereça nesse mundo, viu? Estou passando essa prova aqui, mas Deus é grande, irmão. Não. Eu não vim chorar aqui para ninguém, não. Eu vim aqui porque eu sei que Deus é comigo. E está acabando isso aqui. Amém? Levante a cabeça. Tremule a sua bandeira da vitória. Faça isso, igreja. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre, todos digam. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.